Bom dia, hoje é dia 7 de junho de 2024. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de ler com você um versículo que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a toda cidade e lugar aonde ele devia ir. E os enviou à sua frente, 2 a toda cidade aonde ele devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vamos lá. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique neste dilema. Deus tudo pode fazer. Se for doença ou fome, falta de água e de pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve os seus problemas. Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Se o seu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. E todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve os seus problemas. Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Amém? Vamos ler. Eu quero continuar lendo aqui Lucas, no capítulo 10, alguns versículos sobre a parábola do bom samaritano. É um texto tão conhecido que a gente conhece, né, que a maioria de nós conhece. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, a palavra do Senhor diz assim: E eis que um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo, pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por este caminho, ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a este lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão, se encheu de piedade. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal
e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe respondeu: vá e faça você também a mesma coisa. Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: vá e faça você também a mesma coisa. Deus nosso Pai, eu adoro o Senhor neste dia. Cantamos, Pai, a bondade do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Pai, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Pai, obrigada pela vida, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós não merecemos tantas bênçãos, tanta graça, tanta misericórdia, mas o Senhor tem sido gracioso para conosco. Pai, obrigado pela tua palavra, que traz direção, que nos traz prumo, que nos traz esperança, que nos admoesta, que nos consola e nos edifica. Pai, ministra ao nosso coração o teu querer. Ministra, Pai, no nosso coração a sabedoria, Pai, que vem de ti. Pedimos a sabedoria do Senhor no nosso coração. O entendimento na nossa mente, Pai. Isso só vem do Senhor, porque tu és, ó Pai, a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por todos os teus benefícios. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, no nome de Jesus. Esse texto veio ao meu coração nesta manhã e eu gostaria de compartilhar com você. Eu comecei essa live lendo um texto, quando Jesus, ele chama 70, ele comissiona 72 discípulos e ele fala para que eles fossem de cidade em cidade. E uma coisa chamou minha atenção, me fez atentar nessa manhã, quando Jesus no capítulo 10, no versículo 1, ele diz: e os enviou à sua frente, 2 a 2, a toda cidade e lugar aonde ele deveria ir. Existem muitos lugares que Jesus precisa ir, que Jesus deve ir e que Jesus irá. Mas ele irá através de você e através de mim. E Jesus, naquele contexto, ele reúne aqueles homens. E eu tenho entendido que a vida cristã é uma vida de mutualidade, é uma vida de uns aos outros. E nesse momento, Jesus poderia, pela necessidade, porque ele fala nesse próprio texto da necessidade, que a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus poderia ter enviado de 1 a 1, mas ele envia de 2 em 2. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer nos ensinar a comunhão, a comungar, a compartilhar, a sair do individualismo, a sair do ensimesmamento e a gente aprender, a gente estar junto, a gente andar junto e a gente compartilhar. Vai ter momentos que você vai falar, mas vai ter momentos que você vai ouvir. E Jesus envia esses homens. E é muito interessante porque Jesus deixa claro que ele deveria ir naqueles lugares. E ele vai. Ele vai através daqueles discípulos, daqueles homens obedientes, comissionados, que se uniram e foram naquelas cidades atender às necessidades, pregar o evangelho do reino, apregoar libertação, levar a boa nova do evangelho. E nesse mesmo capítulo, Jesus, Lucas, o médico, ele escreve
e fica registrado para nós pela inspiração do Espírito Santo. Jesus relata uma história, um momento de Jesus com seus discípulos e com os fariseus, com os doutores da lei. E Jesus, ele começa a conversar, o doutor da lei começa a perguntar para Jesus sobre Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, eu vejo nesse texto a paciência de Jesus. Eu vejo nesse texto o comprometimento com Jesus. E muitas vezes isso é um ensinamento para nós, porque nós precisamos buscar, desenvolver a paciência. E Jesus, ele foi paciente com esse homem que começa a experimentar Jesus, que começa a questionar Jesus. E a Bíblia fala que esse fariseu, esse doutor da lei, ele queria se justificar. E Jesus teve paciência. E eu quero te dizer que a gente precisa buscar em Deus, ter paciência com as pessoas. Porque, afinal de contas, Deus tem tanta paciência conosco. E um dos frutos do Espírito que o Senhor quer desenvolver em nós, é a paciência. E Jesus, ele foi paciente com aquele homem, Jesus o ouviu, Jesus foi empático, Jesus o esclareceu, Jesus, ele contou uma história, uma parábola, para poder explicitar para aquele homem verdades do reino. Verdades que eu e que você, nós não podemos negligenciar. E talvez por muito tempo a gente possa viver alheio a isso. Mas o Senhor traz a nós essa percepção do que Ele tem para nós, do Evangelho e da prática na nossa vida. E Jesus começa a ouvir aquele homem, e aquele homem, ele tem algumas características que precisam ser tocadas, que precisam ser moldadas, que precisam ser impactadas pela pessoa de Jesus. E assim é na nossa vida. Nós não nascemos prontos, nós não sabemos tudo, e a nossa caminhada com Jesus é uma maratona, é um processo. É um dia a dia. E Jesus começa a conversar com aquele homem, a contar para ele uma parábola de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, que foi roubado, que foi assaltado e que perdeu a sua mobilidade, que perdeu a sua saúde, que perdeu a sua capacidade de se locomover, que parou, que estagnou. Por quê? Porque ele apanhou. Porque ele sofreu fisicamente por assaltantes, por homens violentos, homens maus, homens iníquos, homens que não temem a Deus, que bateram, que surraram e que tiraram dele essa capacidade de andar, de trabalhar, de se locomover. Porque esse homem, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. E aquele homem foi assaltado. E aquele homem fica caído. E nós, talvez todos que vão me ouvir, todos que vão ter contato com essa palavra, talvez em algum momento da sua vida você já ficou caído. Você já ficou caído por uma doença que você não tinha controle, uma doença que te fez vulnerável a ficar internado, a ficar numa cama, a ficar no hospital, ou ficar em casa, ou às vezes você ficou sem poder se alimentar, sem poder se locomover, dependente, vulnerável. E era assim como aquele homem estava, vulnerável. Ele estava no estado que ele dependia de alguém. E naquele momento passa por aquele lugar um homem, um sacerdote. A Bíblia diz que era um sacerdote. E essa parábola é uma parábola que confronta o nosso coração. Essa parábola vai de encontro, ela nos impacta, por quê? Porque ela desmistifica.
figuras de representantes de Deus, de pessoas que deveriam cuidar, mas em nome de Deus estão fazendo outras coisas que não seja cuidar do próximo. Então é uma palavra que nos constrange, é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que ela espelha o nosso coração, que muitas vezes a gente faz as coisas em nome de Deus, mas as prioridades de Deus a gente deixa em segundo plano. E aquele sacerdote passa depressa, ele vê. E muitas vezes a gente tem visto. A gente tem visto dentro da nossa casa, a gente tem visto na vida do nosso marido, a gente tem visto na vida dos nossos filhos, a gente tem visto nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas não é a nossa prioridade. Porque muitas vezes a nossa prioridade são as coisas e não as pessoas. E Jesus começa a falar. Jesus, ele investe naquele doutor da lei. Jesus, ele não censura. Jesus, ele não descredibiliza o que aquele doutor da lei já sabia, mas Jesus queria ampliar. Jesus queria dar significado para aquilo que ele já sabia. E aquele sacerdote do caminho que desce apressado, porque ele era um homem ocupado, um homem que se ocupava das coisas de Deus, da casa de Deus. E ele passa e ele não atende àquela urgência que é aquele homem caído, semi-morto, quase morto. E toda vez que eu visito esse texto, dentro do meu coração eu me alegro, porque a Bíblia diz que o homem estava semi-morto. Nós vivenciamos situações da nossa vida que a gente quase morre, que a gente quase desiste, que a gente quase larga tudo, mas é quase, porque a gente não está morto. E Deus sempre provê um livramento, provê uma mão estendida, provê um escape. E tem um versículo da palavra do Senhor que eu me lembro nesse momento, que fala assim que o justo, ele pode cair até 7 vezes. Mas Deus é poderoso para o levantar, para o suster. Por isso que nós não podemos nos alegrar quando a gente vê uma pessoa caída. Uma pessoa aparentemente morta. Morta nos seus sonhos, morta na sua saúde, está semi-morto. E Deus é poderoso para trazer ressurreição, porque afinal de contas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da ressurreição, da redenção, de trazer de volta, de buscar, de reerguer aquele que estava caído. E por aquele lugar passa um levita. E levita era uma figura de uma pessoa que se gastava no templo. Uma pessoa que tinha muitas funções, uma pessoa que tinha uma importância fundamental, uma pessoa comprometida com o que acontecia no templo. E aquele homem passa e ele enxerga, ele olha e ele vai embora. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação de um pastor e ele disse que um dia ele estava no encontro de casais e ele desceu no elevador. Ele desceu e quando o elevador abriu, ele viu água e viu um fio desencapado. E ele viu aquilo muito perigoso. E ele estava no encontro de casais e os obreiros dele olharam para ele, sinalizaram para ele, ó pastor, cuidado. E aí o pastor, no coração dele, ele disse que ele ficou indignado. Ele ficou contrariado. Por quê? Porque os obreiros viram e não tomaram atitude. Quando Deus nos mostra algo, é a nossa responsabilidade tomar providência. E às vezes a gente acha que é a responsabilidade de outra pessoa. Não, se Deus te mostrou, é sua responsabilidade orar, é sua responsabilidade levar a cesta, é sua responsabilidade ouvir, é sua responsabilidade se gastar. E a Bíblia diz que
que Jesus conta para aquele doutor da lei que passa um fariseu, um samaritano. Gente, para o doutor da lei, para aquele homem estudioso, erudito, ele sabia o que significava um samaritano. Uma pessoa que para ele era até desqualificada na cultura dele. Uma pessoa até de certa forma rejeitada, cheia do estigma. Mas aquele samaritano, aquele homem assim, proativo, aquele homem disposto, ele passa. Estava ocupado? Estava. Ele tinha uma agenda para cumprir? Ele tinha. Mas ele para. Então, de onde a gente não espera, é que Deus provê. E Deus proveu na vida daquele homem caído, através do samaritano. E eu quero te dizer para você revisitar a sua história. Revisitar lugares da sua história que às vezes hoje você pode estar desanimado, ensimesmado, pensando, não vale a pena. Mas você trazer na sua memória momentos da sua história que Deus usou, samaritanos, pessoas que você não imaginava, pessoas que você poderia pensar, não, essa pessoa nunca vai me ajudar. E Deus usou essa pessoa, Deus usou para te estender a mão. Porque é Deus que usa, é Deus que move por nós. Por isso que nós não podemos colocar pessoas no lugar de Deus. Nós não podemos, nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para ser canal dele, para ser instrumento dele. É Deus fazendo. É Deus tendo misericórdia de nós. E usando os seus canais, os seus servos, pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Aquele samaritano, ele foi sensível. Ele foi sensível ao Espírito Santo, ele foi sensível à urgência. Ele foi sensível à agenda de Deus naquele dia. Diante daquela cultura, ele não era nem um homem aceito. Mas talvez por ele ser um homem que já sofreu o estigma de ser samaritano, de viver no meio do preconceito, ele desenvolveu uma qualificação para ajudar aquele que está caído. E naquele momento, aquele homem estende a mão. Ele chega perto daquele homem caído. Ele não teve medo. E Deus quer nos libertar do medo. Porque muitas vezes o medo quer nos paralisar. Ele poderia pensar, não, eu não vou parar aqui, não é minha responsabilidade. Eu não vou parar aqui porque eu tenho uma agenda a cumprir. Eu não vou parar aqui porque eu tenho medo de ser assaltado. Ele não foi individualista, ele não se protegeu. Ele estendeu a mão. Ele serviu. E a nossa vida só faz sentido se nós vivermos buscando todos os dias da nossa vida a presença de Deus e servindo as pessoas, direcionados pelo Espírito Santo. E eu vejo na vida daquele samaritano um homem que foi misericordioso. Ele deu provas de amor, porque amor são atitudes. O amor é visto por ações, por atitudes, e não só por palavras. E aquele homem, ele pega duas coisas muito importantes, que é o vinho e que é o óleo. Com certeza, o vinho ele usou para fazer uma asepsia, para desinfeccionar aquela ferida, para limpar aquela ferida, para parar o processo de contaminação, para tentar estagnar ali. E o óleo. Eu lembro quando eu era criança, eu me dava furúnculo. E eu lembro da minha mãe colocar folha de figo, esquentar um azeite, colocar, para que pudesse juntar todo aquele
aquele carnegão, toda aquela resposta do meu organismo para que pudesse vir a pique e aquele que estava trazendo contaminação ser expurgado. E nesse versículo da palavra do Senhor diz que ele jogou óleo, que é a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado por algumas figuras na Bíblia. E uma delas é o óleo. E aquele samaritano, ele tinha óleo, ele tinha vinho. E ele derrama na ferida. As pessoas ao nosso redor, elas estão feridas. As pessoas ao nosso redor, elas estão doloridas. E elas precisam de cura. E a cura está naquele que é também Jeová Rafá. A ele seja a glória. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que cura e ele é o Deus que sara. E aquele homem, ele foi um instrumento de Deus ali naquele momento. E aí ele pega o peso, sabe por quê? Porque servir as pessoas, às vezes a gente carrega o peso. Que peso? O peso de fazer uma oração e chorar um choro que não é seu, sentir uma tristeza que não é sua, gastar seu tempo, se sentir assim, Deus, como eu vou fazer para ajudar? E ele carregou aquele homem e colocou no seu animal. E levou aquele homem para um lugar, porque aquele homem precisava de cuidados. E ele foi cuidadoso, ele foi pontual, ele não foi negligente, ele usou o que ele tinha. E Deus não pede para que eu use o que eu não tenho. Deus não pede para que você use o que você não tem. Deus quer que a gente se levante da letargia, do comodismo e que a gente sirva as pessoas com o que Ele nos deu, com aquilo que Ele já derramou na nossa vida, com as capacidades que Ele deu, com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa caminhada, da nossa história. Então, tudo aquilo que aquele homem, aquele samaritano, ele tinha, todos os recursos, a criatividade, os conhecimentos, ele usou em favor daquele homem desconhecido, daquele homem que estava paralisado. E ele leva aquele homem para uma estrebaria, ele cuida daquele homem, quer dizer, ele mudou toda a rota. Mas no outro dia, ele voltou para a sua responsabilidade, porque a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter limites. E ele, com certeza, ele era um instrumento de Deus, mas ele também era um trabalhador. E ele voltou para a sua responsabilidade e deixou alguém cuidando e investiu naquela pessoa. Então o Senhor deseja isso de mim, de você. Às vezes nós achamos que a nossa vida é tão sem sentido, a nossa vida é triste. Por quê? Porque nós não nos colocamos, nós não servimos ninguém. Nós não nos dispomos. E Deus quer que a gente disponha. No que você é, naquilo que você tem, naquilo que você já conquistou na sua história. E que não é pouco. O que Deus te deu não é pouco. E eu quero te convidar nesse dia para você valorizar o que você é. Para você valorizar o que você tem. Você valorizar os lugares que você passou, os aprendizados que você teve. E que você seja um instrumento de Deus para abençoar as vidas, como aquele samaritano foi. Aquele samaritano, ele pôs em prática o amor de Deus. Ele mostrou na prática o amor de Deus, a misericórdia, o cuidado. E ele cuidou. E Deus deseja isso de nós. E eu quero te convidar nesse dia para que você... Eu não sei em qual lugar dessa palavra você se enquadra, você se encaixa nesse dia. Talvez você se sente como
aquele homem caído, aquele homem que foi roubado, porque às vezes a gente é roubado, às vezes a gente é desrespeitado com as palavras, às vezes as pessoas nos ferem com palavras, às vezes nós não somos valorizados, às vezes nós somos roubados, nós perdemos a nossa saúde, pessoas que a gente ama, você perde uma pessoa que você ama, mas Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você fique caído, permaneça caído. Pelo contrário, Deus quer te levantar. E o meu desejo nesse dia é que Deus levante bons samaritanos na sua vida, para que você não fique nesse estado caído, mas que você se levante, que você se deixe ser curado, que você se deixe ser envolvido pela graça de Jesus, e que você permita como aquele homem. E muitas vezes a gente fica numa condição que a gente não pode nem escolher, como aquele homem. Ele estava tão mal que ele não teve opção nem de escolha. Porque talvez se ele tivesse opção de escolha, talvez ele fosse um dos que tinha preconceito samaritano. Mas ele não tinha escolha. Ele foi colocado, a vida, as coisas inerentes da vida, como o assalto, o colocou naquela situação. E Deus usou de misericórdia para com ele através de um samaritano. Um homem que não seria contado em outra situação, porque ele era uma pessoa que sofria ele era um homem discriminado, talvez pela cidade que ele nasceu. Mas não existe nada. Onde você nasceu, a cultura que você que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa limitação. Deus usa pessoas comuns, Deus usa o ser humano. Deus usa pessoas falhas, pessoas comuns, como canais do Espírito Santo, porque o vinho e o óleo, ele se apresenta a ação do Espírito Santo. E para que haja vida, para que haja ressurreição, para que haja um novo jeito de viver, precisa da ação do Espírito Santo. E eu quero deixar isso com você, que você possa, nesse dia, agradecer a Deus pelo que você é, aonde você nasceu, as coisas que você sabe, as coisas que você aprendeu, e que você peça a Deus, me direcione, me dê coragem para fazer o que o Senhor deseja que eu faça, para ajudar quem o Senhor deseja quer que eu ajude, e não me deixe ser uma pessoa negligente, desobediente, mas me usa nessa dimensão de poder ir onde o Senhor precisa ir. Porque Jesus tem muitos lugares que ele precisa ir, que ele irá, através de servos obedientes, cheios do Espírito Santo e que se deixam ser batizados e todos os dias, na paciência, no amor, na misericórdia. Que Deus possa abençoar o seu resto de semana e me abençoar também, no nome de Jesus.